Olha o que diz a palavra do Senhor. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. 26. E Jesus perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Aleluia. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse nome é Jesus. Esse nome é o nosso Senhor. Esse nome é Jesus Cristo, que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Você pode aplaudir a Ele bem forte. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra nessa noite. A Tua palavra que é poder, a Tua palavra que manifesta no nosso meio. E nós clamamos, Pai, mais uma vez, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento, amém? Aleluia. O capítulo 8 que nós acabamos de ler é um episódio muito conhecido. Ele é muito conhecido. Quantos aqui conhecem essa história de Jesus e a tempestade, não é mesmo? Só que esse episódio ele ganhou grande notoriedade pela sua simplicidade, mas também pelo sobrenatural que aconteceu aqui nesse contexto. Nesse episódio, os discípulos estavam com Jesus e eles receberam uma ordem: passamos para o outro lado. E nós vimos porque Jesus, ele nunca se moveu sem propósito. Jesus sempre se movia por um propósito. E quando nós lemos esse texto adiante, nós percebemos que Jesus estava a caminho de uma região que havia 10 metrópoles, chamado Decápolis. E nesse contexto, Jesus passaria para outro lado para realizar um milagre, para realizar a libertação de um homem, o homem de Gadara. Perceba que Jesus não se moveu sem propósito. Contudo, meus irmãos, no meio do caminho, levantou uma grande tempestade para tentar paralisar Jesus e os seus discípulos para chegarem do outro lado. Nós lemos que o barco passou a ser açoitado por grandes ondas, que consequentemente causou muito medo nos discípulos. Eles não estavam esperando essa tempestade, ao ponto de levá-los ao desespero, de pensar que eles nem iriam sequer sair vivos daquela situação. Porque existem tempestades na nossa vida que atuam no meio. Existem espíritos, como nós estamos declarando aqui, profetizando nesses dias, que vêm exatamente para nos paralisar no meio do caminho. Quantos de nós começamos uma faculdade e não conseguimos concluir? Começamos um curso e não conseguimos concluir. Casamos, mas não conseguimos permanecer no casamento. Vem uma tempestade no meio e nós decidimos muitas das vezes parar. Quantos de nós não conseguimos avançar? No início tudo é muito bom, tudo é muito maravilhoso, mas chega no meio do caminho e nós paramos, nós desistimos. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas talvez você tenha enfrentado tempestades que está tentando te paralisar. Mas a boa notícia é, os discípulos tinham uma palavra, e a palavra é poderosa, porque aquele que te dá o destino, ele é fiel para estar com você durante o percurso. Deus é fiel, como o pastor Hugo aqui declarou. Você precisa apenas de uma palavra. Uma palavra é suficiente. Você pode dizer para o seu irmão: uma palavra é suficiente. Diga para ele: uma palavra dos céus para a sua vida é suficiente.
Só que você vai perceber, nós percebemos aqui, que a tempestade descrita por Mateus não era uma tempestade comum. Na ótica de Mateus, a palavra tempestade no grego vem da palavra seísmos, que quer dizer que como se a terra estivesse tremendo. Então, na ótica aqui de Mateus, era um acontecimento terrível, como se a terra estivesse tremendo. Então, essa é a primeira observação que nós temos que fazer nessa noite. Uma outra observação, que se nós formos analisar, a grande maioria dos discípulos, eles eram pescadores. Quando Jesus vai ao encontro de Pedro, ele diz para Pedro: Pedro, o que você está fazendo? E ele responde: eu estou pescando. E Jesus olha para ele e diz: hoje você está pescando peixes, mas a partir de hoje você vai se tornar pescador de homens. Aleluia. Só que é tão lindo porque provavelmente, se os discípulos eram pescadores, o mínimo que eles deveriam entender era sobre o mar, era sobre a tempestade, era sobre as ondas, porque não tem como ser pescador e não entender de mar. Não tem como ser pescador e não entender de tempo de tempestade, não é verdade? Então, Thaís, qual é o objetivo de você estar falando isso nessa noite? É que no mínimo que um pescador tem que entender é de mar. E se eles eram pescadores, provavelmente eles sabiam nadar. E a pergunta que deve ser feita nesse contexto: se eles eram pescadores, por que os discípulos não pularam do barco? Se os discípulos sabiam nadar, por que eles não pularam do barco na hora da tempestade? Apesar da tempestade, os discípulos, eles decidem permanecer do barco. A primeira chave, a primeira aplicação que eu quero fazer aqui nessa noite é que os discípulos estão mostrando que o melhor lugar para se estar, mesmo diante da tempestade, continua sendo no barco. Você está diante da tempestade, permaneça no barco, porque Jesus está no seu barco, meu irmão, minha irmã. Porque mesmo estando em uma tempestade, o barco continua sendo o melhor lugar para se estar. Então, a primeira palavra profética que eu quero profetizar sobre a sua vida: não pule do barco, continue, persevere, porque quando Jesus falou para que eles fossem e entrassem no barco, Jesus disse: passemos para o outro lado. Eles saíram de um ponto de partida com uma rota pré-estabelecida. Havia um destino já descrito por Jesus. Eles não estavam sem rumo, eles não estavam perdidos no mar. Eles tinham uma rota, eles tinham um destino. E qual é o destino? Passar para o outro lado. Então, se os discípulos eram pescadores, se eles entendiam de tempestade de mar, você acha mesmo que quando Jesus os convidou para que eles fossem e entrassem no barco, eles não conseguiam enxergar o tempo, visualizar nuvens? O que vocês acham, meus irmãos? Se eles eram pescadores, se eles tinham essa profissão como hábito diário, provavelmente eles sabiam distinguir os tempos. Mas aqui nós aprendemos é que existem algumas tempestades que fogem do nosso controle. Mas também tem algumas tempestades que o tempo indica. E qual é a bênção da tempestade que eu estou vendo? Qual é a bênção da tempestade que eu consigo prever? É porque eu me preparo para ela. Quantos de nós, a gente percebe uma situação adversa e a gente já sabe o que vai acontecer? Então, se eu já sei o que vai acontecer, eu me previno e eu não sou pego de surpresa. Porque não tem como eu ser pego de surpresa se eu já consegui antecipar uma tempestade.
Só que agora a realidade que é outra. Essa tempestade aqui, ela foge totalmente do campo da previsibilidade. Não havia previsão de chuva, não tinha como saber que viria uma tempestade a ponto de tremer a terra. Não tinha como prever essa tempestade. Observe que os discípulos estavam com medo porque eles não estavam esperando que essa grande tempestade fosse acontecer. E isso muitas vezes acontece conosco. Nós estamos no meio do ano. Quantos aqui projetaram grandes coisas para 2025, não é verdade? Na virada a gente escreve lá: esse ano eu vou conquistar minha casa própria, eu vou trocar meu carro, eu vou comprar meu apartamento, eu vou me casar, eu vou fazer aquilo outro. Mas vai passando o tempo e a gente vai se esfriando e a gente não percebe as coisas não acontecendo. Para analisar quantas coisas boas você achou que ia acontecer nesse ano. E talvez você já está em julho e você não está vendo nenhuma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O que você esperava para 2025? Talvez você disse: vai ser o meu ano, e até aqui foi só derrota, tragédia, tempestade. E talvez você está enfrentando algumas tempestades que fugiu do seu campo de previsibilidade. Os discípulos de fato não sabiam que ia acontecer, que ia se levantar uma tempestade. Só que Jesus sabia. Jesus sabia, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele pode todas as coisas. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Jesus não disse que viria tempestade, porque tem coisas que Deus não pode nos falar. Nem tudo Deus pode nos revelar. Sabe por quê? Existem algumas tempestades que, se Deus te revelar, você não vai entrar no barco. Existem circunstâncias que, se Deus te revelar, você vai falar: não, Jesus, comigo não, passa para outro. Então Jesus, mesmo diante de tudo, Ele se cala, porque existem algumas tempestades que, se Deus nos revelar, vai impedir da gente entrar no mar, vai impedir da gente estar lá em alto mar. E é por isso que nem sempre Deus vai te falar o que vai acontecer no meio do caminho. No meio do caminho. Porque se Deus te falar o que vai acontecer no meio, você nem tem coragem de entrar no barco, você desiste da vida. Aí Deus está dizendo: só entra, meu filho, só entra, minha filha, porque eu sou o Deus que estou contigo na tempestade, e eu já garanti um destino para a sua história. Eu já tenho um destino para a sua vida, porque eu consigo ver o seu final. Jesus já nos viu sem a gente nos ver. Deus já nos viu nos fim da jornada. Ele sabe que nós vamos chegar do outro lado. E é tão lindo porque o salmista Davi diz que todos os dias, todos os nossos dias já foram escritos no livro. Então, meu irmão, Deus já te conhece. Deus já sabe tudo que você vai passar. Deus já sabia que você estaria aqui nessa noite. Deus já sabia que viria ventos para tentar te paralisar. Deus já sabia que você passaria por todas as tempestades, por todas as circunstâncias. Mas Deus está aqui nessa noite dizendo: tenha coragem, tenha coragem. Não deixe que o medo te paralise. Tenha coragem, porque eu estou contigo no barco. Aleluia, você pode aplaudir ao nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você agir. É você agir apesar dele. É não retroceder, é avançar. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o meio é um momento que nem sempre Deus vai nos revelar. Mas é tão lindo porque Deus não está limitado ao meio.
Deus já sabe que você chegará no seu destino final, mas você não vai chegar por conta da tua habilidade, você não vai chegar porque o teu barco é forte, você não vai chegar porque você sabe nadar, você vai chegar porque aquele que te prometeu chegar, ele vai estar com você e ele te conduzirá à promessa final. Você vai chegar do outro lado, porque quem te chamou para entrar no mar é poderoso para fazer você chegar. Aleluia. Os discípulos queriam passar por essa grande tempestade, D'Angela? Provavelmente não. Então é algo indesejável. O meio é um momento que eu não quero, mas é necessário. O meio é um momento que eu não estou disposto a permanecer, mas é necessário. E acontece que os acontecimentos indesejáveis na nossa história, na nossa visão limitada, surgem para acabar com tudo que aquilo que nós criamos. Mas Deus está dizendo nessa noite, talvez o que você está passando hoje não tem nada a ver com o seu planejamento. Talvez essa tempestade surgiu no meio e mexeu na tua estrutura, mexeu na estrutura do teu barco. E você está sem direção, e você está sofrendo, e você está com medo. Mas Deus está dizendo, essa tempestade é para te provar e para que você venha sair mais forte do que você entrou. Porque se a tempestade não é capaz de te matar, ela vai te fortalecer e você chegará do outro lado. Aleluia. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, você vai sair mais forte do que entrou. Você vai sair mais forte do que você entrou. Você vai amadurecer. Você vai testemunhar as maravilhas do Senhor sobre a sua vida. Olha para esse irmão que está do seu lado, fala para ele com autoridade. Diga, talvez, parece que não, mas depois dessa você vai sair mais forte, porque essa tempestade não tem poder de te matar, ela vai te fortalecer, porque aquilo que não te mata te fortalece, meu irmão. Aleluia, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Continuando no texto, olha o que diz o versículo 24. E levantou-se no mar grande tempestade. O que se levantou? O que se levantou, igreja? E olha o que diz o próximo versículo 26. E Jesus lhes respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou. No 24, quem se levanta? A tempestade. No 26, quem se levanta? No 24, quem se levanta? A tempestade. Mas no 26, Jesus se levanta. Sabe por quê? O maior erro do diabo é tentar levantar no barco aonde Jesus está. Deus está dizendo para alguém nessa noite, o maior erro do diabo foi tentar levantar no seu barco, porque eu estou no seu barco e eu te dou a palavra final. Eu tenho um destino certo, eu tenho um propósito para ser cumprido na sua história. Então a tempestade que se levanta, antes da tempestade se levantar, a Bíblia diz que Jesus permanece dormindo. Está tudo tranquilo, Jesus está tranquilo, Jesus está dormindo. Mas quando se levanta a tempestade, Jesus se levanta. Pois todas as vezes que o diabo levantar uma tempestade para tentar te parar, o dono do mar vai se levantar para falar: esse barco você não toca, esse barco você não entra, esse barco não, porque esse barco eu já tenho um destino. E você não está sozinho, meu irmão. Talvez essa tempestade tenha mexido com a sua estrutura, tem mexido com a sua conta bancária, tem mexido com a sua mente, mas Deus está dizendo: eu vou me levantar para me mostrar que você não está sozinho nesse mar. Erga
suas mãos nessa noite. Erga suas mãos, você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu sei que não estou só. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, você não vai. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, você pode. Mestre, vem me ajudar. Eu tô te falando que Jesus vai chegar e vai se levantar pra mudar a sua história, pra transformar a sua vida, pra cessar a tempestade, pra acalmar as ondas, pra acalmar o vento, porque Ele te garante, Ele garante o seu final. Aleluia! Oh, pra gente encerrar, olha o que diz o versículo. Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar. Perceba uma coisa: aqui os ventos não está no singular, está no plural. As ondas nós conseguimos enxergar, não é verdade? A tempestade, a chuva. Mas o vento, quem aqui consegue enxergar o vento? O vento a gente não consegue enxergar. Sabe o que Deus está dizendo? Que nem sempre aquilo que se passa no visível é por conta das escolhas terrenas. Tem horas que o seu mundo externo está todo bagunçado e você está lá, meu marido, esse filho, essa casa. Não, tem hora que existem influências invisíveis para tentar nos paralisar. Mas Deus está mostrando aqui que Ele se levanta para acalmar os ventos. Os ventos aqui representam o mundo espiritual, que é o mundo que nós não vemos, que é o mundo invisível, onde a maioria das nossas guerras são travadas. Só que nós não conseguimos enxergar e a gente vai culpando o outro, vai culpando a gente. Não, tem horas, meus irmãos, que são forças invisíveis, seres espirituais da maldade que vai tentar nos parar, porque o invisível define o visível. Mas Deus está te chamando nessa noite. Entra na guerra, se posiciona, porque enquanto você se posiciona, eu ajo no invisível, eu dou uma ordem e os ventos cessarão. Deus está dizendo aqui nessa noite: o problema muitas das vezes não é a tempestade, é o vento que tem tentado levantar contra você. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, quais são as tempestades que você tem enfrentado, mas nessa noite você vai se posicionar e você vai declarar: medo, você cai por terra hoje. Demônio do inferno, me sai do meu caminho, porque aquele que me entregou um destino, Ele vai estar comigo. O meu destino já foi estabelecido por Deus. Então eu não aceito nenhuma influência demoníaca me tirar do destino que o Senhor já estabeleceu na minha vida. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Se coloque de pé. Pegue nessa hora a sua cartilha. Se você não trouxe, você vai levantar as suas mãos. Você vai nesse momento destacar a palavra medo aí. Medo, porque você vai declarar com autoridade que o medo não vai te parar. O medo não tem poder de paralisar a sua vida. Existem influências invisíveis que têm tentado te tirar da rota, mas o Senhor está dizendo aqui nessa noite: sou eu que acalmo os ventos, a tempestade, e eu estabeleço um futuro abençoado para você. Você pode erguer suas mãos nessa hora.
Você vai declarar, diga o medo não vai me parar. Diga, eu vou chegar. Diga, eu vou chegar no meu destino. Destaca nesse momento, destaca aí. Sabe por quê, meus irmãos? O dono do céu, o dono da terra e o dono do mar, Ele está repreendendo aquilo que você não está vendo. Nessa noite o próprio Deus está aqui e Ele nos diz, você vai chegar do outro lado. O seu desespero não desespera Deus. Nem tudo que você está vendo com os seus olhos talvez são forças terrenas, mas nessa noite o Senhor está dizendo, o seu desespero não me desespera. Nem tudo que está acontecendo você está vendo, mas eu ainda estou no controle de todas as coisas. Nesse momento você vai pisar agora sobre o medo. Destaca aí, pisa no seu lugar. Declare medo, você cai por terra. O medo, você cai por terra. O meio não vai te parar. Você vai chegar do outro lado. Posso clamar, posso clamar. Eu acredito, eu não vou. Diga, só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me pois quem é esse? Declarei. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres? Diga o nome dele, diga. Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou a nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou. Você não, só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Nesse momento, 2 diáconos aqui à frente. Você vai sair do seu lugar declarando. Talvez você entrou aqui com medo de prosseguir. Talvez você está com parcelas atrasadas e você não está vendo os recursos. Talvez você entrou aqui e você está com medo dos recursos para o seu casamento. Talvez você está com medo porque você ainda não conseguiu comprar o seu imóvel. Eu não sei qual é a tempestade, mas o Senhor nessa noite está liberando todo o recurso, está liberando sobre a sua vida aquilo que você precisa. Saia do seu lugar nesse momento com autoridade. Saia do seu lugar, você vai receber essa unção e você vai cantar o hino da vitória. Estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Você não precisa temer, não, não. Deus vai te atravessar e você
suas mãos, porque Deus está dizendo: fique no barco, permaneça no barco, pois quem tem promessa não paia no meio do caminho. Fique no barco, pois eu já tenho uma rota estabelecida para você. Fique no barco, porque aquilo que não te mata te fortalece. Fique no barco, porque eu estou contigo. A tempestade pode ser grande, mas quem está no barco é o teu Pai, é o teu Pai, é o Todo-Poderoso. Chega! Selvagem irás prover de novo. Eu creio em ti, e haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Erga suas mãos, a tempestade. Você pode dizer: a tempestade. A tempestade e o vento forte não vão roubar, Não vai roubar a sua fé. em ti. Não vai roubar a sua fé. Não vai roubar. Aquele que te prometeu garante. Aquele que te prometeu está contigo. A tempestade pode ser grande, mas Deus está dizendo: eu estou com você. Eu estou com você. A tempestade não vai te matar. O vento forte não vai te parar, porque eu estou contigo. Aleluia! Adore Ele com as suas palmas nessa noite. Você é um profeta do Senhor, amém? Sabe por quê? Profeta não fala o que está vendo, profeta fala o que quer ver. Eu já vejo milagre sobre a sua vida, eu já vejo a cura, eu já vejo os céus abertos, eu já vejo um povo corajoso, vitorioso e que vai avançar no nome de Jesus, amém? Eu creio que você sairá daqui nessa noite mais do que vencedor, renovado pelo Senhor, restaurado e pronto para viver tudo aquilo que os céus preparou para a sua vida, amém? Quero chamar aqui o pastor Ricardo, vem aqui. Amém, pastor Ricardo, estará nos abençoando essa noite. E quarta-feira que vem, amém, igreja, será o 6º elo dessa campanha. E o tema será inveja, amém? Tem gente que não está avançando porque o espírito da inveja te paralisou. Porque a inveja é a arma dos incompetentes. É quem não conseguiu realizar e ele vê o outro realizando. Então o coração dele se enche de inveja. E ele não consegue avançar. Ele vai paralisando na vida e vai entrando na frustração. E também quando as pessoas estão paralisadas, não porque estão sendo invejadas, mas porque invejaram algo de alguém. Meu irmão, Deus, Ele preparou algo especial para a sua vida. Então eu não preciso invejar o meu irmão, porque eu sei que aquilo que Deus tem para a minha vida vai acontecer. Eu não preciso invejar a unção do meu irmão, o talento dele, porque eu sei que Deus colocou algo dentro de mim. Nós sairemos aqui renovados, amém? Eu tenho certeza que nós sairemos daqui com o nosso coração cheio de amor. Amor um para com o outro, porque no Evangelho a sua vitória é a nossa vitória. No Evangelho, quando você vence, somos nós que somos vencedores. Então quando eu entendo que o nosso Deus, Ele preparou algo especialmente para mim, eu viverei uma vida vitoriosa, uma vida abençoada pelo Senhor, amém? Pastor Ricardo, amém? Antônia. Liga tuas mãos para Deus. Sobre fé. Se você está vendo, não é fé. Fé é a certeza das coisas que não se vê. E a prova das coisas
Ergue as tuas mãos em direção àquilo que talvez que você não está vendo. Isso é fé. Talvez tem tanta coisa que você veio buscar, mas que você não vê. Mas você tem certeza que o seu Deus faça possível aquilo que você não está vendo. Que aquilo que você não está vendo, mas está crendo, possa acontecer na sua vida, na sua casa e na sua família. Que você possa sair daqui com essa esperança. A esperança de esperar aquilo que você não vê, mas aquilo que você está crendo. Que esse restante de semana seja de bênção sobre a sua vida, de milagres. Que o Senhor esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Que ao sair daqui, você saiba que aquele que você veio buscar está com você todos os dias, todos os momentos da sua vida. E que a bênção de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Desejo, irmão, que está ao teu lado uma semana, um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. Vão em paz.